Glória a Deus, que presença santa, que ambiente do céu, que presente para nós. Não poderia ser um presente melhor, né? Do que estarmos na casa do Senhor e Ele se manifestar em nosso favor. Glória a Deus, eu trago para vocês, mulheres amadas do meu coração, homens que também aceitaram o convite, cavalheiros, vieram acompanhando aí as suas damas, vocês são muito bem-vindos. Eu quero, em nome do Ministério de Mulher, honrar cada homem que veio aqui, e eu gostaria que só as mulheres aplaudissem a presença dos homens aqui. Vocês são escolhidos por Deus para uma grande obra. Vocês são ungidos por Deus para serem cabeça de uma geração. A bênção de Deus está sobre a masculinidade. E no Ministério de Mulheres nós respeitamos a unção que Deus depositou sobre vocês. Então, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. São bem-vindos, fiquem à vontade. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que transformou o meu coração há alguns anos atrás, já faz um bom tempo. E veio da parte de Deus, e até mesmo a minha filha, essa semana, falou: mãe, por que você não ensina isso que você já me ensinou? E era Deus confirmando como o Senhor é bom. E eu quero compartilhar com vocês. Então, queridas, em primeiro lugar, né, parabéns pelo seu dia. Obrigada, Sirlei, isso é uma bênção. Obrigada, querida. Os dias têm sido muito difíceis, especialmente para a mulher. O sistema do mundo, queridas, tem nos pressionado e muitas mulheres têm sucumbido a essa pressão. Para tudo há um padrão. Então, por exemplo, há um padrão para moda. E se você não entra nesse padrão, você é uma pessoa fora de moda. Como é difícil. Há um padrão para estética. Então a moda agora, a pressão é para que você faça cirurgia no seu rosto, faça cirurgia no seu corpo. Você precisa entrar nesse bendito desse padrão. Há um padrão financeiro. Então você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que ser uma mulher de sucesso, você precisa ter dinheiro para comprar. E essa é a pressão do mundo. E essa pressão, ela não se importa com o que Deus fez, e é muito triste nós vermos a criação de Deus sendo tratada e manipulada como um produto, como escravas de um sistema que na verdade não está nem aí para nós. Essa é a verdade, viu, querida? Se você não entender quem você é, irmã amada, e se você não entender o propósito para o qual Deus a criou, você não vai conseguir enfrentar essa pressão e você vai desmoronar. Você vai desmoronar. Então, vamos hoje meditar um pouquinho no propósito de Deus quando Ele criou a mulher. Deus criou o universo por meio da sua palavra, e Ele fez isso a partir do nada. Tudo veio a existir. Todas concordam comigo nessa afirmativa? Ele disse: haja, e houve, e aconteceu. Mas com relação ao ser humano, Deus se envolveu pessoalmente na criação da vida humana. Deus Pai fez tudo com absoluta perfeição e com um propósito específico. E quando se trata da narrativa da criação da mulher, a narrativa bíblica ganha uma cor especial. Tudo fica mais belo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, leremos versos 18 a 22, vai ser projetado na tela. Bendito seja Deus que criou a água. Coisa boa, glória a Deus. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Eu estou lendo a versão NVT, nova versão transformadora. Mídia vocês têm? NVT, por favor.
porque eu preciso de uma palavra base que está na versão NVT. Tudo bem? Agora vai. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Verso 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das suas costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Que bênção, amém? Glória a Deus por essa palavra. Queridas, esse texto mostra que a mulher foi um belo trabalho das mãos de Deus. E eu quero firmar no seu coraçãozinho que nós somos uma ideia de Deus. Você pode falar assim: eu sou uma ideia de Deus. Coisa boa, glória a Deus. Ele nos criou para cumprirmos uma tarefa divina e muito elevada. Para que nós consigamos cumprir essa tarefa que Ele designou para nós, Ele nos deu múltiplas capacidades e um propósito muito claro. Ele deixou escrito na palavra que Ele criou a mulher para ajudar e para completar. Essa é a essência da mulher e esse é o propósito estabelecido por Deus para nós. Quando Deus diz: farei alguém que o ajude e o complete, no texto original em hebraico, existe uma expressão para exemplificar e para mostrar o propósito de Deus, que é a expressão Ezer Kenegdo, que significa ajudadora idônea. A expressão em hebraico Ezer, traduzida literalmente, Ezer, significa uma intervenção ativa em favor de outra pessoa. Por exemplo, quando o mundo, ou quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo lê o texto, no qual o Senhor afirma que fará uma auxiliadora, uma ajudadora, o mundo logo pensa na auxiliadora de serviços gerais. Quem conhece alguém que é auxiliadora de serviços gerais? E essa auxiliadora que está afirmada aqui na palavra de Deus não tem nada a ver com a ignorância do mundo com relação à palavra de Deus. Esse termo Ezer, auxílio, significa uma interventora. Por exemplo, se chegar um ladrão na sua casa, para quem é a primeira, depois de chamar por Jesus, qual é a primeira pessoa que você vai chamar? A polícia, é ou não é? Socorro, alguém chama a polícia. Então, a polícia vai aparecer para te socorrer, para te auxiliar. Se Deus o livre, você sofre um acidente ou causa um acidente de carro, o primeiro número que você vai ligar, qual que é? O SAMU. Por quê? Porque você precisa de uma ajuda, você precisa de um socorro. Então, a mulher, segundo o plano de Deus, nós mulheres fomos capacitadas por Deus para sermos e para oferecermos essa ajuda, esse auxílio, esse socorro, aonde nós estivermos e especialmente na nossa família. Todos entenderam? Quando nós lemos esse termo Ezer, ele aparece várias vezes, mais de uma centena de vezes na Bíblia. E é tão lindo, queridos, que quando ele aparece, ele se refere, em Gênesis, ele vem e
ilustra a mulher, mas em outras partes da Bíblia ele mostra Deus como nosso Ezer, como nosso auxiliador. Você pode abrir aí em Salmos 33, 20, versão NVI, por favor, projeta na tela. Eu quero que vocês vejam isso. Está lá? Nossa esperança está Ele é o nosso, e o nosso, no original está, Ele é o nosso Ezer. Em nenhum momento você imagina que Deus que vem em socorro do seu povo, que vem auxiliar o seu povo, que vem proteger o seu povo, que vem defender o seu povo, em nenhum momento você imagina Deus como seu serviçal. Você vê Deus intervindo, trazendo esperança, trazendo ajuda, trazendo apoio. A palavra é a mesma que foi usada para Eva lá no Gênesis. Salmo 115, verso 11, diz assim. Salmo 115, verso 11, versão ARC, corrigida. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso Ezer e é o vosso escudo. Eu queria olhar para o seu rostinho, mulher, e saber como você se sente quando você descobre que a mesma palavra que foi usada para ilustrar a ajuda e o socorro do Senhor em favor do seu povo, esse mesmo termo é usado para descrever a sua característica, qual deve ser a sua função, quais são as suas capacidades. E o Senhor nos selou, nos ungiu e nos destinou para sermos auxiliadoras, para sermos ajudadoras, para sermos facilitadoras da vida. Aonde há uma mulher, o ambiente muda para melhor. Uma mulher de Deus. Aonde há uma mulher de Deus, mesmo que ali tenha apenas um ovo para você fazer um almoço, você é capaz de transformar esse ovo numa refeição. Eu sei que sim, porque a minha mãe já fez isso. Aonde há uma mulher de Deus, há alegria. Aonde há uma mulher de Deus, há aconchego. Aonde há uma mulher de Deus, há um abraço. Há uma palavra de cura. Há uma oração. Você é assim? Você é assim, minha irmã? Se não é, hoje é dia de você refletir. Nós temos que ser esse exemplo que o Senhor está colocando na sua palavra. Às vezes em oração eu tenho chorado diante do Senhor. E eu falo, Deus, as ajudadoras estão precisando de ajuda. Satanás tem ferido como nunca a mulher. E muitas têm se deixado ferir e não se levantam contra isso. Quando eu vejo uma mulher cabisbaixa, de coração quebrado, arrasada, não querendo mais viver, ou não querendo mais levar a vida, o meu coração chora, porque esse não é o plano de Deus para você, minha irmã querida. O plano de Deus é que você seja uma fonte de vida aonde você chegar. Aonde você chegar, nós somos facilitadoras da vida. Entenda, querida, que delicadeza e força é a sua essência, mulher. Delicadeza e força. Ao contemplar a criação, Deus disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. O Senhor nos criou para sermos a resposta para a solidão. O Senhor nos criou para sermos companheiras. Como é bom a gente estar num lugar com uma boa companhia. Tudo fica melhor. É difícil viajar sozinho, não é? Mas e com uma boa companhia, como é? É maravilhoso, tudo ganha cor, tudo fica muito melhor. O Senhor disse que tudo na criação era bom, mas que não era bom que o homem ficasse só. Então o Senhor disse, eu vou fazer para ele uma Ezer Kenegdo.
Ezer significa auxílio. E kenegdo, o que significa kenegdo? Você imagina? Não parou para pensar aí quando eu disse esse termo? Ezer significa ajuda. E kenegdo significa adequada. Quando nós pensamos nessa adequação, a palavra de Deus nos mostra que é uma completude. Quando você olha para a sua mão esquerda, faz assim com a mãozinha esquerda. Os homens também podem olhar, não é pegadinha não. Quando você olha para a sua mão esquerda, ela parece com a sua mão direita? Ela parece, tem os mesmos elementos? Ela tem a palma, ela tem os dedos, ela tem unhas. Mas as duas são iguais? Não são iguais. Ok? O que uma faz com a outra quando faz isso aqui? Elas se completam. É tão interessante, quando eu preciso carregar peso, normalmente eu ponho no braço esquerdo. Quando eu preciso de habilidade, eu uso a mão, o braço direito. Quando eu preciso de uma força mais poderosa, eu uso as duas mãos. Lembra quando você vai pegar o filho, que ele já está com 7, 8 anos, está pesado e você precisa levantar? Você agacha, pega com as duas mãos e levanta, porque a sua força se duplica. Essa ajudadora, com relação ao homem, ela é diferente. Mas quando os dois se juntam, se completam e juntos são mais fortes, diferentes, mas poderosos quando estão juntos. Amém? Queridos e queridas, nós precisamos entender também que a expressão kenegdo, ele mostra uma outra característica que eu acho fantástica na ajudadora. Algumas versões, eu acho que a mais conservadora diz que far-lhe-ei uma auxiliadora que estará sempre diante dele. Os estudiosos, quando desenham, mostram a mulher e o homem testa com testa. O que isso significa? Uma Ezer kenegdo, ela ajuda, ela levanta, ela apoia, mas ela também se opõe. E esse é o papel mais maravilhoso na vida da mulher. Por que ela se opõe? Ela se opõe para que o ser ajudado não erre, para que o marido não erre, para que o filho não erre. Quem teve aí já uma mãe que se opôs a você? Quem já que falou assim, olha, você não é todo mundo. Você tem a mãe que você merece. E eu estou falando que você não vai. Aí o filho fala, vai. Só se foi por cima do meu cadáver, mas você não vai. É a kenegdo que está em ação. Glória a Deus. E eu queria falar para você, homem, se você tem uma Ezer kenegdo na sua vida, preste atenção nela. Porque Deus vai usar muito a vida dessa mulher para te ajudar. E vá dobrar os joelhos quando elas se opuserem a alguma coisa, porque pode ser que você está errado. Pode ser. Deus capacitou a mulher para ajudar, para empurrar, para levantar, para fortalecer, para unir a família, mas ela também se opõe. Ela não aceita coisas erradas. Ela não aceita. E quando as coisas ficam difíceis, é tão interessante. Ela vem para o culto de mulheres. Ela ora. Ela se joga. No nosso último culto, tinha uma aqui que se prostrou diante do altar. Deus visita o meu marido. Transforma ele, liberta ele. O que ela estava fazendo? Guerreando contra o mundo das trevas. Em favor da libertação desse marido que ela tanto ama. E em favor dos filhos. Você é essa Ezer kenegdo? Você é essa ajudadora, você é essa auxiliadora, é esse o meu desejo. E eu falo, Senhor, nós mulheres precisamos entender esse propósito, porque isso vai restaurar na nossa mente a consciência do nosso valor, a consciência da altura, da expectativa que Deus tem ao nosso respeito. Você que é solteira, não fique
preocupada, eu não sou casada, eu não sou uma Ézer. Você é uma Ézer sim, porque aonde você está, Deus vai usar a sua vida para resistir a tudo aquilo que não presta, a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, para ser uma mulher, uma moça, uma jovem, que é um exemplo que constrange aqueles que estão errados. O Senhor nos deu essa capacidade. Nós precisamos entender essa verdade, os homens precisam entender. Muitos homens cometem erros. Por quê? Por causa da nossa cultura, especialmente a cultura brasileira, incentiva os homens a escolher as mulheres por aquilo que ele vê. E muitos têm cometido erros. Muitos têm se relacionado com a mulher de uma forma errada. E essa noite eu quero que você saiba que o que Deus preparou para você é essa mulher com essa essência de Deus. Um homem que tem uma Ézer Kenegdo do lado, ele nunca será um fracassado. Ele nunca vai ficar prostrado, porque ele vai ter aquela ajudadora que vai fortalecê-lo, que vai abençoá-lo, que sempre tem uma palavra certa, na hora certa. Aonde tem uma mulher de Deus, ali tem tudo de bom. Mulher, eu quero que você entenda que uma Ézer, ela é forte. Ela é doce, ela é meiga, ela é amorosa, mas ela é terrivelmente forte. É alguém que está do lado do ser ajudado em todas as batalhas da vida. Ela é uma protetora. Então, você é uma mulher incrível, você acredite, porque é assim que a palavra de Deus te descreve. Em seu reino, o Senhor Jesus tem um lugar especial para cada uma de suas filhas. É tão maravilhoso, queridas, quando nós vemos Lucas, versos de 1 a 3, eu vou parafrasear por causa do nosso tempo. Mostra que Jesus estava passando de cidade em cidade. Ele estava indo de aldeia em aldeia, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 os acompanhavam. E esse texto de Lucas 8, de 1 a 3, diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, ou seja, Maria Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus Cristo. Essas mulheres trabalhavam e essas mulheres ofereciam os seus bens para que o ministério de Jesus, com toda aquela comitiva, fosse sustentado. Ou seja, essas mulheres se tornaram os pilares do ministério de Jesus Cristo. Quando o ministério de Jesus vai se desenvolvendo ali, e o Senhor vai trabalhando lá na área da Palestina, com a presença dessas mulheres, nós vemos que elas mostraram uma grande capacidade de doação. Elas eram mulheres extremamente generosas, e elas servem a Jesus, mesmo diante da perseguição dos sacerdotes, mesmo diante da oposição dos fariseus, mesmo diante de tantas palavras contrárias, de tantas crises, mesmo assim elas seguiam Jesus, investiam nele. E nós precisamos entender que o ministério cristão, que uma igreja que tem um ministério de mulheres forte, essa igreja prospera. Essa igreja cresce, essa igreja se desenvolve. A mulher cheia do Espírito Santo é fundamental no estabelecimento do reino de Deus na terra. Viu, queridas? Quando a gente vê lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, a parte A, eu vou ler, está dizendo assim, olha que lindo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ou seja, Deus confiou a uma mulher o que ele tinha de mais precioso. Ele confiou a uma mulher aquele que seria o ponto central do plano da salvação. Ele entregou Jesus nas mãos de Maria. E Maria cuidou de Jesus. Maria educou Jesus. Maria cumpriu o seu propósito. E é uma mulher que foi escolhida para fazer esse papel. Glória a Deus. Queridas, mesmo em meio a uma profunda crise, as mulheres que seguiam a Jesus não o abandonou quando ele foi preso. Jesus, o texto de Lucas mostra que Judas traiu Jesus, que Pedro negou Jesus. Provavelmente João Marcos, quando foi descoberto, ele fugiu, ele estava enrolado num lençol. A Bíblia diz que ele fugiu nu, com medo dos soldados. Mas essas mulheres ficaram ali. Os apóstolos, eles foram também para longe. Sabe por quê? Na hora da cruz, nenhum deles apareceu. Mas essas mulheres estavam lá. Mas as mulheres estavam lá. No caminho do Gólgota, Jesus vai levando a cruz. E elas vêm chorando atrás dele. Elas não sentem vergonha de mostrar que amam, que confiam, que creem num homem que foi condenado como um malfeitor. Na verdade, ninguém se sente satisfeito em acompanhar uma pessoa que está sendo crucificada. Você já parou para pensar na força que essas mulheres tinham de estar no caminho do Gólgota, banhado de sangue, aonde Jesus Cristo sofreu os maiores e mais profundas agressões, aonde ele foi execrado, aonde foi desprezado, e a palavra de Deus diz que elas estavam lá. Quem são elas? As mesmas que sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Elas choraram, elas se lamentavam, mas elas não abandonaram o caminho da cruz. Então Jesus Cristo é crucificado, ele é elevado no madeiro, e essas mulheres continuam fiéis ao Senhor. Elas estão lá e ninguém aparece. Os discípulos estão fugidos com medo, porque o ambiente era de morte, o ambiente era de perseguição, o ambiente era de mentira, o ambiente era de desconstrução da fé, o ambiente era um ambiente de vergonha, mas essas mulheres estão lá, resistindo de forma, mesmo que de maneira muda, mesmo que a sua expressão fosse apenas pranto, lágrima, mas uma presença ostensiva, de maneira que os evangelistas registraram a presença delas. Elas não arredaram o pé. Maria, mãe de Jesus, está ali ao pé da cruz, vendo seu filho sendo rasgado, moído, cuspido, crucificado de forma injusta, e essa mulher não arreda o pé. Qual é a minha palavra para você hoje à noite? Uma mulher não pode ter uma atitude frouxa, uma atitude que diante das dificuldades que vem para abater a sua fé, que vem para desmentir tudo que Jesus já fez para você, quando a dúvida chega, quando os momentos de desafio chegam, eu quero desafiar você, mulher, não arrede o pé.
Quando o seu filho aparece com uma dificuldade, quando o seu filho de repente está envolvido por vício, ou está envolvido com situações difíceis, não arrede o pé, continue orando. Continue crendo, continue profetizando, continue buscando a Jesus Cristo, continue no caminho da cruz, continue seguindo a Jesus, não importa o ambiente que você está vivendo. Querida, Satanás quer desviar você para que você deixe de ser essa força, tanto no ambiente da igreja, quanto no ambiente da sua casa. Quer que você seja fraca, abatida, prostrada, entregue à depressão, entregue a doenças emocionais, entregue aos as mais diversas mentiras que ele diz sobre a sua beleza, sobre o seu corpo. O seu valor não está naquilo que você tem, o seu valor está naquilo que você é. E você é uma mulher escolhida por Deus para fazer a diferença, para ser uma voz de resistência nesse mundo caído, nesse mundo caótico, nesse mundo sujo. Você é escolhida por Deus para resistir à invasão do mal dentro da sua casa. Você é uma Ezer Kenegdo. Resista. Fale para o seu filho: você não vai se perder. Enquanto você tiver mãe, você não vai se perder, porque eu te amo, porque eu estou orando por você, porque aonde você estiver, a minha oração está em cima de você. Você não vai se esconder do Deus que eu amo, o Deus que eu busco, o Deus que eu creio. Você pode até sair, mas você vai sair acompanhado, porque eu estou orando por você. Chega! Não podemos ser mulheres frouxas. Eu falo isso na autoridade do nome de Jesus, irmãs. O que o Espírito Santo quer de você é um posicionamento como uma Ezer Kenegdo. Como uma Ezer Kenegdo, aquela que é um auxílio, aquela que é uma bênção. Então essas mulheres assistem à crucificação de Jesus. Maria está ali assistindo o sangue de Jesus sendo derramado. Eu não teria forças para ver uma pessoa arrancar uma unha da minha filha, um cacho de cabelo. Mas olha a força que essa Maria tinha. Ela não arredou o pé. Jesus foi crucificado. Passa o sábado. Gente, eu pensei que tivesse acabado o relatório dessas mulheres, mas chega no domingo de manhã. Ainda o dia não clareou direito, porque às 6 da manhã começa o dia. Essas mulheres, naquela época não tinha iluminação pública, no escuro, elas vão para um cemitério buscar um corpo que foi crucificado antes de ontem, para derramar especiarias sobre ele. Não há limite para a coragem dessas mulheres. Não há limite para o nível de devoção, para o nível de fé. E isso o Espírito Santo comunicou no meu coração. Que uma mulher cheia do Espírito Santo não desiste mesmo que o ambiente seja de morte. Ela realmente crê que a última palavra é do Senhor. Ela não é levada pela conversa de A, nem B, nem C. Ela sabe em quem ela tem crido. Essas mulheres demonstram uma fé, uma coragem, uma envergadura de devoção. E elas são o grande exemplo que eu trago nessa noite para fortalecer o teu coração. Eu quero que você olhe para o relato bíblico. E elas tiveram o prazer de chegar lá, ver um anjo do Senhor. E de receber a maior notícia
que já foi alardeada na história humana, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Oh! Ele ressuscitou. A maior notícia do Evangelho foi entregue para uma mulher. Querida, entenda que Deus tem um lugar para você no reino dele. Você entenda que ele depositará nas suas mãos notícias que vão mudar a vida das pessoas que estão perto de você. Quando elas chegaram para os discípulos e disseram: eu o vi, ele ressuscitou. Eles ainda duvidaram, mas depois tudo mudou. Jesus Cristo ainda fica durante muitos dias ressuscitado na terra. E depois, por 10 dias, no início da igreja primitiva, elas estavam lá. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. E o texto de Atos diz que essas mulheres estavam lá. E elas receberam o Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero, querida, que você entenda que o Espírito Santo está sobre você. E que não há limites para o que ele vai fazer através de você, através da sua vida. Se você de fato desejar no íntimo ser essa mulher exemplar, essa mulher que vai cumprir o seu chamado, que vai cumprir o seu propósito. E eu quero desafiar você: continue sendo fiel. Não abandone a sua fé. Saiba que a resposta virá de uma maneira que você não imagina. A resposta será sobrenatural. A resposta será surpreendente. A resposta será poderosa. A resposta vai mudar a sua vida e vai mudar a vida da sua família de forma extraordinária. Entenda, minha querida, entenda em nome de Jesus, que enganosa é a graça. Entenda que vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será digna de elogios. Essa sim merece comemorar o Dia Internacional da Mulher. Essa sim merece ser aplaudida, merece ser elogiada, merece ser honrada, porque essa mulher que teme a Deus, ela faz uma grande diferença, principalmente no reino de Deus, principalmente no ambiente onde você está. Queridas, aceite o seu chamado para ser essa ajudadora, essa auxiliadora idônea. Não dá para ficarmos mais copiando mulheres do mundo. Por fora elas podem até ser belas, mas por dentro são como sepulcros caiados e precisam desesperadamente conhecer a Jesus. Sabia que essas influencers que muitas vezes você está vendo na rede social, elas estão gemendo, porque elas sim gostariam de ser como você e de ter o que você tem. Porque por mais que elas tenham dinheiro, elas não podem comprar o que você tem, que é a presença do Deus vivo dentro do seu coração. Viu, minha querida? Nós temos que lutar sim. As mulheres lá fora dizem que são guerreiras, estão lutando, protestando. Nós temos que lutar sim, mas pelo estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Estabelecimento do reino sobre a nossa casa. O estabelecimento do reino de Deus no nosso dia a dia. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. É por isso que nos gastamos. Venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Oh, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos e você pode aplaudir.
Pode aplaudir as mulheres também. Eu aplaudo você, minha irmã de caminhada, minha irmã de guerra contra o diabo, minha irmã de luta pelo estabelecimento do reino de Deus. Vamos orar e depois nós vamos cantar. A Jéssica hoje, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, aqui estão as suas filhas, Pai. O Senhor conhece a dor que cada uma carrega no coração, suas dificuldades. Mas eu peço agora que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha revelar no coração de cada uma o Teu propósito poderoso. Pai querido, encha cada uma das Tuas filhas com a Tua unção e levante-as para serem ajudadoras, auxiliadoras, mulheres que mudam o ambiente quando chegam, que mudam para melhor, mulheres que trazem a Tua presença onde estão, mulheres, Pai, que trazem o Teu reino para a terra. Cura, Senhor, aquela que está abatida, aquela que está enfrentando dificuldades. Venha sobre elas com o Teu poder nessa noite. Venha sobre elas, Pai, com uma revelação profunda do Teu chamado, da Tua vontade, do Teu querer. Levante neste lugar mulheres cheias do Teu poder, cheias da Tua unção, que farão diferença nesse mundo e que serão exemplos da glória do Teu nome. A Ti toda a honra e todo o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar, Jéssica. Glória a Deus.